Biolan Henrique tá te reagindo ao vivo, Biolan, não seja por isso. Eu entro lá agora nele. Tá nele. Ele tenta aqui, nivelar isso aí. Que o cara que tem 2,38 na cintura, me refuta. Tem o triplo da sua massa física, seja igualado a você, através do direito. Quem dá esse direito... Mandar mensagem pra ele aqui no Ninguém WhatsApp. vai te dar esse direito. Ninguém vai fazer nada me refutar. você. Ninguém vai pagar médico para você. Ninguém vai pagar dentista para você. Ninguém vai pagar enterro para você. Ninguém vai fazer nada. Porque a hora que o que valer é só o dinheiro, que o dinheiro e a confiança vão suplantar tudo. Gente, eu não tenho mais nada para falar. Eu perdi a motivação. Vamos lá falar que sou eu. Não tenho mais nada para falar, porque através do dinheiro, confiança onde o irmão rouba o irmão, o pai rouba o filho rouba o pai, isso dentro de uma família. Aí eu vou estender isso para um universo de 212 milhões de pessoas. Vai, confia. Tu é católico? O quê? É católico? Católico, apostólico, romano. Deus manda confiar? Hein? Não confiar. Deus manda você confiar. O meu manda ter livre-arbítrio. Ele manda não confiar. Livre-arbítrio. Não manda. Sabe não. O meu nunca me mandou. Ele diz que... Não. Mas eu não confio. Maldito homem que confia no homem. Mas agora eu gostei. Mas não era para confiar no homem. Isso aí é tudo utopia. Eu tirava a minhoca do asfalto. Entra aí, Miorinho. Sem problema. Aqui, ó. Aqui o link de convite. Passou ninguém. Tá aqui. Só entrar. Pronto. Entrar aqui. Entra aí. Tô vendo que o Robão aqui te deu uma... Deu o quê? Vai me falar o que me deu. Vou ligar a câmera aqui para ele ver o câmera virtual. Seja bem-vindo, Miorinho. Me disseram que você foi profundamente respeitoso, velho. Eu nem cheguei a ver ainda ali, mas eu não entendi isso não, cara. Só taquei as ideias. Não vi... Não foi acontecer não. Qual que é a sua posição aí em relação aos pontos que eu falei pro orientação marxista? Eu fiquei muito triste que o pessoal cientificista, eu esperava deles... um ataque àquele que diz que a causalidade tem baixo poder explicativo. Eu esperava um ataque àquele que diz que não há uma razão universal. Um ataque àquele que diz que a economia não é uma ciência. Eu esperava que vocês defenderiam a utilização da lógica e dos princípios racionais para a observação do mundo para além da materialidade, em termos do que a gente conhece de boa ciência. E o que eu vi foi Miorinho, eu acho que você não faz a ideia, então, de que as ciências econômicas não são ciências naturais, né? Não são ciências naturais, mas não significa que não sejam ciências de fato. Se não são ciências naturais, elas dependem de uma situação, elas são fluidas. Você estava tentando... Mas elas não são pseudociência. Foi o que ele disse. Se você trata ela como ciência natural, é pseudociência. Mas eu não tratei como ciência natural, de forma alguma. Sim, você tentou sim, eu vi na live. Os austríacos defendem que não há matematização, não há possibilidade de matematização da economia. É evidente que os austríacos são contra, por exemplo, a econometria. É evidente que eles não tratam isso como uma ciência natural. Essa não é a questão. Você tentou fazer isso na live, a gente viu aqui, eu reagi, você tentou várias vezes. O que eu disse com todas as palavras foi: se há algo que é comum a cada um dos elementos de um dado conjunto, então isso tem poder explicativo maior do que algo que é particular. Algo que um cientista acredita veementemente. De fato, você pode utilizar vários parâmetros de ciências exatas e até mesmo das ciências naturais dentro das ciências econômicas, mas isso é fluido, Miorinho. Ela não é uma verdade absoluta. Como ela é fluida, porque as sentido? ciências econômicas são fluidas. Foi isso que eu falei, ficou bem claro isso. Mas não foi o que você tentou parecer ele, não. Pelo contrário, você tentou se passar como ciência natural o tempo inteiro, como se existisse uma verdade científica ali. E isso é pseudagem. Como assim? Você sabe disso? Como assim? Você colocou vários... Você começava a criar axiomas do nada, logo, pelo axioma que você entendia, como, por exemplo, a necessidade do homem comer. Logo, o ancapismo é uma realidade e o socialismo é falso. Você sabe para que eu estava provando esse axioma? É isso que a gente quer saber. Você sabe para quê? Por favor. Esse axioma estava sendo provado, e é por isso que ele estava discordando da noção da prova, porque os austríacos defendem que, para todos os momentos do tempo, nós somos homens. Antes de sermos, por exemplo, homens do século XX, antes de sermos homens do século XIX. E as determinações do que é ser homem vêm acima das determinações do século XIX. Elas têm um poder explicativo maior.
Por exemplo, uma das características fundamentais, a nossa biologia, que é atemporal, no sentido de que pertence a todos os tempos que nós somos homens, é mais importante para definir como nós somos do que, propriamente dito, alguma realização do século XVIII ou do século XVII. Mas isso não prova um capistão verdadeiro e nem socialismo falso. Detalhe, isso e nem nem tem a ver socialismo com... verdadeiro mas e isso nem tem a ver, esse primeiro momento nem tem a ver com o socialismo ou com o anarcocapitalismo. O que isso tem a ver? Porque o que isso prova é que uma explicação atemporal ela é melhor do que uma explicação temporalizada. Os marxistas, eles defendem que o capitalismo é um momento especial do tempo e que existem determinadas leis econômicas que só existem naquele período. Sempre vai ser assim. Em qualquer período você vai ter algo especial daquele período. Mas ter não significa que a prioridade explicativa, as condições na qual aquele fenômeno se dá, sejam novas em relação aos outros. Por isso que a ideia da galera que é socialista tenta explicar uma coisa que aconteceu. Quando você vai estudar o marxismo, pelo que eu entendo, e é bem pouco, você tenta utilizar isso de uma forma de história natural. Você estava tentando fazer como se isso fosse uma ciência natural, que fosse uma obrigatoriedade. Logo, o socialismo era errado e o ancapistão era verdadeiro. Foi isso que apareceu na live. A única reação que eu fiz, com a lógica, que não foi só eu, imagino que você seja versado em lógica. Você é versado em lógica? Cara, eu não sou versado em lógica, mas eu não sou imbecil ao ponto de ficar preso da lógica atomista do século XIII, que é a única lógica que você conhece. Cara, você não entende, você fala muito de lógica. Quando a gente utiliza na ciência, por exemplo, a lógica da metafísica, você não tem a menor ideia do que seja isso. Você é versado em lógicazinha do tomista e quer tirar onda com essa porra? Meu querido, eu não defendi absolutamente nada que não tenha a ver com a lógica moderna ali. Eu tava defendendo, naquele momento, em especial ZFC. ZFC é formado por Zé Melo e Frankel. Vou te dizer a data deles. Zé Melo e Frankel. Cara, eu acho que isso caberia a sua discussão do... Isso caberia a sua discussão com o socialista. Eu não sou socialista. Não, eu sou nacionalista. Mas o que eu estou dizendo com todas as palavras Zé Melo produziu suas teorias no século XX. Frankel também. Nada disso é do século XIII. A minha formação, inclusive, a formação que eu vendo ativamente, é moderna e contemporânea. Começa tudo o que eu defendo, tudo aquilo que eu considero relevante para essa discussão, para discussões em geral, começa em 1453. A lógica ela é uma ferramenta muito importante para todos os estudos, ninguém está negando isso, inclusive foi uma das críticas que eu fiz ao próprio debatedor seu, que ele fez uma negação da lógica, isso é um erro. Agora, veja, isso é um problema do sexo dos anjos. Você estava debatendo com o cara, que para mim é sexo dos anjos. Os anjos não existem. A premissa é falsa. Entende a diferença? Eu sou nacionalista. Eu não sou socialista. A pergunta não é essa. A pergunta é... debater socialismo, a gente chama o cara aqui de novo. O capitalismo. Pergunta direto. O capitalismo, ele é um momento único na história ou ele reproduz estruturas atemporais que são relacionadas a como o homem é? Ele é um momento único na história. Como ele toda é um momento economia único na história, assim como o feudalismo era um momento único na história. Sim, um momento único na história. Só que nós não podemos utilizar as estruturas temporais para analisar elas. A gente pode... Veja, a partir do momento que você entra em uma próxima etapa, também é um momento único, mesmo que você utilize de etapas anteriores. Certo. Então, você consegue compreender isso? O momento Porque seguinte isso é uma construção social, em relação à história. Como que você faz para analisar elas em continuidade? Todo momento único é uma relação única em relação à história. Só que você não dá propriedades únicas a ele. Não é isso? Você pode analisar propriedades que foram semelhantes. E você pode analisar historicamente propriedades que foram diferentes e semelhantes. Mas o T mais um momento seguinte, o momento de agora, ele é único em relação à história. Ele não vai se repetir, inclusive. Sim, não vai se repetir, claro. E não só não vai se repetir, mas ele teria propriedades próprias. Só que você ainda assim utiliza esse elemento como fazendo parte do capitalismo. Você conecta elementos particulares a elementos gerais. Só que por isso que o nome é ciência histórica, Meurinho. Que? Por isso que é ciência histórica. Mas o fato por isso que não é uma ciência natural, Meurinho. Mas o fato de haver a história, o fato de haver isso é porque a economia não é uma ciência histórica. A economia é uma ciência histórica, Meurinho. Ela não é uma ciência natural. A economia não é uma ciência histórica.
A economia não é ciência histórica. Ela não está condicionada ao tempo. O historicismo é falso. É claro que ela é. É claro que ela é condicionada ao tempo, Meurinho. É claro. Então você está fazendo uma pseudagem, Meurinho. Sinto muito te informar. O quê? Mas para a economia ser uma ciência natural, ela tem que comer muito angu com farinha. Como assim? Eu falei que ela não é ciência histórica. Eu não falei que ela é ciência natural. Então qual é o tipo de ciência? É uma ciência social. Isso é uma ciência histórica, social. Não. Ser histórica não é ser social. Não, beleza. Tudo bem. Existe uma escola chamada Escola Historicista que defende... Ciência social. Show. Eu quando falei ciência histórica, eu queria falar ciência social. Mas é porque eles subtraem... Não, mas essa tentativa... Existe uma tentativa, de fato, de atribuir elementos sociológicos, fenomenológicos, econômicos a elementos históricos. A tentativa de... Mas ela também é uma ciência histórica, Meurinho. Ó, vamos lá. Ela é uma ciência social que pode ser uma ciência histórica, mas ainda é uma ciência social, ok? Ela é uma ciência histórica quando ela estuda o passado, show? Mas assim como as próprias ciências naturais podem ser ciências históricas quando estuda o passado, ok? O fato de analisar o passado, um exemplo muito simples, é perfeitamente possível que um físico analise o passado. Ele está sempre olhando para o passado. Vira uma ciência histórica. Mas quando ele faz isso, nós não atribuímos a eles as características fundamentais de uma ciência histórica. Ou seja, nós não damos àquele evento particular a capacidade de submir quais seriam as estruturas que deveriam ser utilizadas. O pensamento humano e os mecanismos de alocação de recursos dos homens são atemporais. Por quê? Em grande parte eles fazem. Claro. Meurinho, claro, olha só. Você acredita nisso. Ciências sociais, ciências sociais biológico... não são atemporais, Meurinho. Isso é característico de ciências naturais e exatas. Isso é pseudagem que você está fazendo, charlatanismo puro. Como pseudagem? Do que? Se ela fosse uma ciência natural, tivesse um alto grau de dureza estatística, aí sim você poderia considerá-la como atemporal, e ela não é. Desculpa, cara. Pseudagem pura que você está fazendo. Isso é falta de conhecimento total de como funciona a ciência natural. Eu quero que você me dê, dentro das ciências econômicas, um alto grau de dureza para você estar falando isso aí. Vamos lá. Não disse que é uma hard science. Não foi isso que eu disse. Então, eu disse que ela não é histórica. Okay, eu disse que os fundamentos gerais... Sim, assim como a física pode ser histórica. Mas é no mesmo sentido que a física pode ser histórica. Mas existe uma diferença... No sentido de não suprimir o método. Mas existe uma diferença entre a física ser histórica e as ciências econômicas serem históricas. As ciências econômicas, elas podem ser históricas quando tentam explicar o passado, inclusive sob a perspectiva das ideias sociais, e a física histórica, ela vai utilizar a explicação do passado, utilizando a metodologia científica com alto grau de testabilidade e confiabilidade. São coisas muito diferentes aí. Então não quero comparar as duas ciências, porque não são. O que está sendo dito pelos austríacos é que o método de análise do homem, nós podemos ver hoje como o homem é, e nós podemos, utilizando essa estrutura, declarar uma metodologia e olhar todo o passado em virtude dele. Você faz qualquer outra narrativa dentro da sociologia e explica de outra forma, Meurinho. É assim que funciona. Sinto muito te informar, mas a ciência de vocês é tão merda que é assim que funciona. Vai depender da narrativa. Mas como assim uma narrativa? E vai continuar na ideologia. Vocês são café com leite. Você sabe o que é o que significa bag the question? Não, mas você pode explicar pra gente, por favor. Bag the question é quando você estabelece, desde já, a premissa que você quer provar. Você está pulando da questão. Não, é você que esquece. Porque você está utilizando os mecanismos de narrativa e ideologia como sendo que precisam ser provados. Como a sociologia vai explicar? Através da narrativa, meu filho. Mas você volta a confundir ciência aí. E é isso que eu peguei na sua live. Vou te fazer uma pergunta. Se você tem uma análise, um exemplo muito claro, você tem alguma coisa que se repete em todo fenômeno. Você tem algo... em todo momento da história havia a utilização dos nossos neurônios para operar de determinada forma. Eu não posso revisitar esse fenômeno e afirmar que naquele momento era diferente porque estávamos no século XII e não no século XXI. Eu não posso fazer isso. Porque aquilo que é universal ao homem... Aquilo que é universal ao homem pertence a qualquer período. O fato que nós não conhecíamos isso em um momento anterior não significa que não era assim que funcionava antes. O ônus da prova, Meurinho, cabe a quem propõe. Então propõe. Mas essa é a questão. Eu propus. Não há nenhuma ação propõe, em qualquer momento do tempo em que um homem não estivesse indo no estágio de menor satisfação ao estágio de maior satisfação.
Menor satisfação para maior satisfação. Não pode ser o contrário. Onde o homem estava no estágio de maior satisfação e foi para o menor. Nós não agimos, como, por exemplo, para a perda do poder econômico. Mas nós não agimos para isso. Toda ação humana, ela é de um estágio de menor satisfação para um estágio de maior satisfação. Toda. Ué, mas então quando a economia vai mal, o cara não está na maior satisfação e vai para a pior satisfação? Não, mas isso não é uma ação, mano. A economia como um todo não é uma ação particular específica. De um homem qualquer, escolha um homem qualquer. Então quando há uma guerra, não é a saída de uma maior satisfação para uma menor satisfação, já que vai causar sofrimento? Você está entendendo que você está caindo... As pessoas só guerreiam porque elas acreditam que elas saíram melhor guerreando do que não. Porém, estão indo, de certa forma, de fato, para um estágio de menor satisfação. Não, mas eles querem, eles acreditam que... Isso não é ciência. Não, presta atenção. Ele acredita a todos os momentos que ele está indo para um estágio de maior satisfação. Para ele fazer isso, para alguém invadir o outro, é porque ele acredita que isso é melhor do que não fazê-lo. Se é crendice, então como assim crendice? Em outro mundo que não é como ciência, assim crendice? Miorim. Isso cai no mundo da empulhação filosófica. Mas como isso é uma empulhação filosófica? Como isso seria uma manipulação filosófica? Se de fato ele está indo para um estágio de menor satisfação, mas ele acredita estar indo para um estágio de maior satisfação, isso é uma discussão filosófica, é uma manipulação filosófica. Não é. Você está agindo agora, você está falando ao invés de não falar. Porque você... as palavras que você está falando agora. Você está falando porque você acredita que elas te dão mais satisfação do que não falar. Não, eu estou apenas te corrigindo. Não, mas você está me corrigindo porque você acredita que isso te traz mais satisfação. Eu estou te corrigindo porque você está partindo de punhetamento filosófico. Mas por que você acredita que corrigir alguém que está partindo de punhetamento filosófico é porque mais satisfatório porra não é ciência, caralho. Não mas faz parte do grau de dureza estatístico, matemático. Ninguém disse que é uma hard science, cara. O que eu afirmei foi aquilo que existe universalmente precisa ser utilizado como elemento explicativo. Mas eu não pedi, eu não falei empulhação. Eu disse uma coisa simples. Então, você pediu proponha. Você pediu proponha. Porque você precisaria dar um contra-exemplo. Um momento da história em que um homem em específico não agiu para ir para o estágio de maior satisfação. Essa é a questão. É assim que você cria apenas uma narrativa e falando qualquer besteira. Você acabou de criar esse conceito aí, meu. Eu não criei esse conceito. Você acabou de criar um conceito, meu. Eu não criei esse conceito, cara. Eu não queria esse conceito. Criou um conceito. Olha, o homem vai pro melhor. Cara, eu posso colocar qualquer outra coisa que eu inventar. Gente, o homem procura sempre evoluir. Pronto. O que quer dizer essa porra? Mesma coisa que você falou aí. Gente, o homem procura sempre evoluir. Escrito. Sabe o que essa porra parece? Escrito. Coach. Você é coach, meu irmão. Tu agora virou coach, essa porra? Presta atenção. Seu áudio tá ruim, tá travando. Se a gente define uma estrutura qualquer. Por exemplo, o que significa evoluir? E nós conseguíssemos encontrar em todos os momentos, em todas as ações humanas, a evolução, nós diríamos, isso é um axioma, isso tem valor efetivo para ser reconhecido em todas as situações. Só que não é o caso. Nem é um axioma isso, Miorinho. Você inventou essa porra, Miorinho. Tira do cu esse caralho. É igual um coach chegar aqui falando, gente, temos sempre que melhorar, hein? Você coach, você porra, que é Pablo Marçal, você tá vendendo curso igual Pablo Marçal agora? Presta atenção. A economia, ela é baseada no que a gente chama de uma estrutura teleológica. Uma estrutura teleológica é uma estrutura em que você ampara um conjunto de fins e um conjunto de meios. O que o Mises faz é demonstrar que nós escolhemos os meios para os determinados fins a partir de um critério. Existe um critério que faz que a escolha dos meios estabeleça os fins. Esse critério que é estabelecido, ele é permanente, porque é parte da própria característica do homem. Então, o homem é um agente, ele é aquele que escolhe determinados meios para alcançar determinados fins, com a busca de ter mais satisfação com eles. E disso ele deriva vários elementos fundamentais da economia. Miorim, eu não estou aqui para discutir religião. Isso não é nacionalismo? Isso é teleologia. Isso não é teologia. É a mesma merda. Teleologia não é... Não. Dizer que nós agimos sob uma relação de meios e fins não é teologia. Isso não tem nada a ver com a teologia. Nada. Absolutamente nada a ver com a teologia. Você tá colocando na arte. Cara, eu não tô aqui. Eu sou nacionalista, show? Você discutiu com o cara lá. Você tá discutindo o sexo dos anjos, velho. Anjos não existem, show?